Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações sobre a gravação privada, que é compartilhada somente com você. É a análise da sua história, do seu caso, só que você não entra na fila da gravação gratuita. Você já recebe a análise do seu caso no outro dia. Tem também as informações do treinamento emocional, dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá André, meu nome é tal, sou de BH, tenho 30 anos. Então, estou lhe escrevendo esse e-mail porque ando muito angustiada com tudo. Vamos ao assunto, né? Eu tenho uma grande dificuldade em me apaixonar. E sempre foi assim. Namorei 7 anos, mas ele me venceu pelo cansaço. Ainda assim, não posso dizer que o amei. Namorei 7 anos, mas ele me venceu pelo cansaço. As pessoas dizem que eu escolho demais, que vou acabar escolhida e tal. Essas coisas que várias pessoas infelizes adoram jogar na cara. Mas que mal tem eu em querer ter alguém que eu ame de verdade? Eu começo a ficar com a pessoa e em um mês já vejo que não vai rolar e saio fora porque não consigo me interessar. Estava ficando com um rapaz já tinha um mês. Porém, eu sempre fui muito desconfiada com tudo. Um certo medo, sei lá. Quando ele começou a falar comigo, disse que tinha namorada, mas que estavam brigados e eu disse que não queria. Mas passaram-se uns dias, ele me ligou novamente e disse que tinha terminado e que eles não davam certo. Acabou que a gente ficou e logo em seguida descobri que ele tem um bebê recém-nascido e ainda me disse que não o registrou porque a mãe do bebê não quis que ele registrasse e o pai dela não quer ver ele nem pintado de ouro. Ele não diz o que aconteceu e diz que é somente isso. Porém, esse tempo todo que a gente ficou, eu cobrava ele o tempo todo por ter muita desconfiança por causa desses mistérios dele. Ele é muito bacana, me trata super bem, porém eu acabei desanimando. Agora alguns amigos me dizem que eu poderia ter tentado. Eu fico com medo de estar jogando uma boa oportunidade fora. Me diz, André, o que fazer? Bom, até peguei aqui minha caneta da discórdia, porque assim, ó, eu sempre fui muito desconfiada com tudo, um certo medo, sei lá. Isso que eu falo, às vezes a pessoa joga essas frases assim no meio do e-mail, nem é o foco principal. Mas estas frases, elas são reveladoras. Sempre fui muito desconfiada com tudo, um certo medo, sei lá. Então, minha querida, o fato de você ficar um mês com a pessoa e já não se interessar mais, às vezes pode estar relacionado a isso aqui. Então, eu sou desconfiada, tenho um medo. Medo do quê? Medo de ser traída. Por quê? O que eu já vivi na minha vida que me causou isso? Eu vivi isso em algum relacionamento? Eu vivi isso ou acompanhei isso dentro de uma relação familiar minha, por exemplo? Tá? Então, esse medo, essa desconfiança, qual a origem dela? E esse medo, essa desconfiança agora, ele pode ter se assentado em mim como isso. Quer dizer, olha, eu acompanhei de repente meu pai, minha irmã, que era mais velha, com o marido dela, uma tia minha, ou eu mesmo vivi alguma situação assim num relacionamento do passado. Quando eu estava gostando, quando realmente, né, ou a pessoa que eu acompanhei, minha tia, minha mãe, eu vi o quanto minha mãe gostava do meu pai, eu vi o quanto minha tia gostava do meu tio, e aí, nossa, quanto sofrimento, meu Deus, minha tia sofreu, ficou deprimida, meu Deus, foi um transtorno, não levantava da cama, e aquilo foi muito forte, eu introjetei aquilo e agora eu começo a achar que isso vai acontecer comigo. Então, quando eu estou começando a gostar da pessoa, ou quando eu estou começando a perceber que a coisa vai ficar séria, já estamos indo para um mês, a pessoa já está, né, com uma conversa, eu percebo que pode ficar sério o negócio, ou está caminhando para isso, pelo menos na parte da pessoa, eu me enxergo como a minha tia, como a minha mãe, ou como eu mesmo naquele relacionamento passado, então eu já
como um mecanismo de defesa, porque tudo isso acontece de maneira inconsciente, como um mecanismo de defesa, eu me desinteresso pela pessoa. Ai, não gosto. Eu me desinteresso, é um mecanismo de defesa. Então, isso é uma coisa que tem que ser observada. Agora, você, não se interessa por ninguém. E quando se interessa, vai se interessar justamente por uma pessoa um tanto quanto já complicada. A gente percebe logo de cara que existem algumas situações ali, certo? Ele tem um bebê recém-nascido. Não registrou porque a mãe não quer que ele registre. O pai da mãe do bebê, ou seja, o avô do bebê, não quer ver ele nem pintado de ouro. Tudo bem, pode ser só um ciúmes de pai, mas é uma informação que também deveria ser considerada. Por que será que o pai da menina não pode nem ver ele pintado de ouro na frente? Repito, pode ser só um ciúme de pai. Pode ser aquele pai ciumento que ficou, aborrecido porque o cara engravidou a filha dele. Pode ser só isso? Pode, mas pode ser outras coisas. Certo? Então, esse é um tipo de informação que não pode ser desconsiderado. E essa informação que não pode ser desconsiderada, ela vem de encontro com outras aqui, certo? Quando você diz assim, esses mistérios dele, que mistérios? Então, quer dizer, tem muita coisa escondida nessa história. Ele parece que é um cara que uma hora fala uma coisa, aí você descobre outra, parece que está sempre escondendo algo. Então, quer dizer, esse tipo de pessoa assim, vale a pena eu querer me envolver? Porque veja bem, a pessoa não tem que abrir a vida dela para mim no primeiro dia. Não é isso. Mas a pessoa está escondendo coisas básicas para quem está começando uma relação, escondeu um filho. Foi me contar depois, escondeu assim, um filho. O que é um filho? Não. Então, claro que tem coisas que são básicas para a gente, quando a gente está conhecendo alguém, a gente tem que deixar jogar limpo. Tem coisas que são primordiais e essenciais. Então, meu anjo, pergunte-se sobre essas coisas. O que faz com que, quando eu estou percebendo que a coisa pode ficar séria, eu caio fora? Esse é um tipo de análise. Esse desinteresse, eu nunca me apaixonei, eu não me interesso. Será que não é por causa desse medo? Esse medo que está dentro de mim? Por quê? Porque se eu me apaixonar, ou seja, apaixonar aqui é no sentido de amar mesmo, Se eu me apaixonar a ponto de amar alguém, o amor para mim, dentro de mim, o amor está introjetado em mim como sofrimento, como enganação, sabe? Eu vou ser enganada, eu vou ser corneada, vou ser passada para trás, vão mentir para mim. Talvez seja essa a visão de amor que ficou introjetada dentro de mim. Então agora eu tenho um mecanismo de defesa, que é inconsciente. Eu não percebo que eu estou fazendo isso. É igual a pessoa que tem uma imagem introjetada dentro de si, uma imagem negativa sobre dinheiro. Ela vai ter um comportamento onde ela sempre vai estar se desfazendo do dinheiro. Mas isso acontece tudo de maneira inconsciente, ela não percebe. Ela está sempre endividada, ela está sempre gastando o que ela não tem. Por quê? Porque ela não pode segurar o dinheiro, por mais que ela ganhe, viu? Ela não pode segurar o dinheiro, porque se ela segurar o dinheiro, ela tem dinheiro. E ter dinheiro, a visão que ela tem de pessoas que têm dinheiro é uma visão negativa. É pessoa arrogante, soberba, O dinheiro só traz ruindade, o dinheiro só traz desunião. Então ela tem aquela imagem distorcida do dinheiro gravada dentro dela. Então ela nunca vai conseguir ter dinheiro. Porque ela não pode ter dinheiro. Porque quem tem dinheiro tem todas aquelas características, toda que ela sempre teve isso forte dentro dela. Então, só estou fazendo essa linha de raciocínio para você entender o que é uma visão errônea, que às vezes ficou gravada em nós, e aí a gente passa a afastar aquilo. Assim como a pessoa afasta o dinheiro gastando até o que não tem, você pode afastar possíveis pretendentes com esse desinteresse.
quando você percebe que aquilo pode vir a ser algo mais, né, mais estruturado, e aí essa coisa vai estruturando, é a hora que surge a possibilidade de aparecer o que a gente chama de amor. Certo? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.